Pastor Jesus Cristo a todos, igreja, bom dia, que todos tenhamos um ótimo domingo. Começando aqui, de manhã, estava aqui já orando, pedindo a Deus aí pela vida do nosso povo, agradecendo a Deus pelo fôlego de vida e pedindo uma palavra ao Senhor para meditarmos nessa manhã de domingo. Irmãos, 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 4, diz assim: os ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiro que cada um se ache fiel. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo que todos os crentes são dispenseiros de Deus. O que é dispenseiro? É alguém que é alimentado por Deus e vai alimentar o povo. Dispenseiro, quando você vê dispenseiro, é alguém que está cheio. Cheio do que, irmão? Cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Nós temos dons que Deus nos dá. E esse dom não é para usar conosco. O dom de Deus não é para usar comigo apenas, com a minha família. É para me usar em prol ao reino de Deus. É para isso que Deus nos dá os dons. Eu vou deixar algumas referências para você depois pegar sua Bíblia e você meditar sobre essa reflexão. Todos os crentes, irmãos, somos dispenseiros de Deus. Todos os crentes são dispenseiros de Deus. Então, se você não estiver usando o dom que Deus te deu, um dia você será cobrado pelo próprio Deus por isso. Leia depois 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10. O que é nos confiado, irmãos, sobre o reino de Deus? Muita coisa nos é confiado. É confiado a nossa família, primeiro a nossa família. Não adianta, irmãos, eu pregar para os de fora e esquecer dos meus em casa. Não adianta eu orar pelos de fora e esquecer de orar pelos meus em casa. Não adianta eu dar um bom testemunho fora e esquecer de dar um bom testemunho lá em casa. Não adianta eu querer a salvação dos de fora e esquecer dos meus que estão em casa. Então, 2 Pedro 1, do verso 3 ao 8, você vai ver que muita coisa nos foi confiado. Foi muitas coisas que Deus nos deu em nossas mãos para quê? Para que a gente o faça com excelência para o reino do céu. E uma outra coisa, irmãos, hoje nós vemos muitos cristãos reclamando que não tem tempo para vir à igreja, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para evangelizar, não tem tempo e só reclama que não tem tempo, que a vida é corrida, que não dá para isso, não dá para aquilo. Só que a palavra de Deus, irmão, diz que nós não somos donos do tempo. Até mesmo o tempo não nos pertence. Se você pegar lá Efésios 5, o verso 15 e 16, você vai ver que eu e você temos que remir o nosso tempo. Quer dizer que o quê? Em Eclesiastes 3:1, diz que há um tempo determinado para todas as coisas abaixo desse céu. Então, a minha, a sua desculpa para não fazer algo para o reino de Deus não cola. E um dia eu e você vamos prestar conta até mesmo dessa desculpa que nós damos que não tivemos tempo. Amém? Uma outra coisa, irmãos, que nós somos dispenseiros de Deus, nós somos responsáveis por dons específicos. 1 Coríntios capítulo 12. Medita lá depois a carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12. Você vai ver que Deus deu à igreja 9 dons. São 9 dons que a igreja possui. Ô pastor, mas como que eu faço para me receber o dom de Deus? Você ora, você jejua, você se santifica, se purifica,
Aí Deus, vendo a pureza do seu coração, vendo a intenção que você tem de trabalhar para o reino dele, ele te dá dons. Porque se eu tiver um coração mesquinho, se eu tiver um coração egoísta, eu não vou receber dom algum de Deus. Por quê? Porque Deus sabe que eu não vou utilizar esse dom, eu vou enterrar esse dom. Mas enfim, no final, irmãos, de tudo isso haverá prestação de conta, Em Lucas 12:48, Jesus fala sobre isso. Depois você vai lá e dá uma conferida no que nós vamos prestar conta a Deus. Amém? E fora a prestação de conta, irmãos, que um dia nós vamos estar perante Deus, perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nós prestarmos conta de tudo que Deus colocou em nossas mãos para fazermos, e nós negligenciamos, fomos omissos e não fazemos. Para aqueles que estão fazendo, para aqueles que estão ali trabalhando em prol da obra de Deus, aqueles que estão cumprindo o chamado que Deus os chamou, a Bíblia diz que a fidelidade vai ser recompensada. Haverá recompensa em Mateus 25, 20 e 23. Em Mateus, no capítulo 25, 20 e 23. Lá está escrito sobre a recompensa. Esse eu quero ler para vocês. Qual será a recompensa? Que recompensa será que nós vamos ter, irmãos, para fazer a obra de Deus, por fazer a obra do Senhor? Ah, pastor, então eu vou trabalhar só pela recompensa. Irmãos, não é assim que funciona, tá? A obra de Deus você tem que trabalhar por amor, por amar a Deus, por fazer a obra de Deus. Aí vem recompensa. Mateus 25, do verso 20, diz assim: Então aproximou-se que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Entregaste 5 talentos e eu trouxe outros 5 talentos que ganhei com ele. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Entra com gozo do teu Senhor. Então nós vemos que aquele que trabalhou para o Senhor recebeu o quê? O dobro daquilo que ele tinha feito. Se você pegar aqui, aquele que tinha 1 talento e enterrou, foi tomado. Até aquilo que foi dado para ele, 1 talento, foi dado 1 talento para ele. O Senhor aqui arrancou dele e deu para aquele que fez mais. Então, irmãos, cuidado, tá? Você é dispenseiro de Deus, da graça de Deus. E se você estiver enterrando seu talento, um dia você vai estar diante de Deus e você dará conta dele. Amém? Eu quero, após esse vídeo aqui, irmãos, gravar um outro vídeo, tá bom? Vou colocar 2 vídeos hoje para a gente estar meditando aí sobre sermos dispenseiro da graça de Deus, e o próximo vídeo já vem aí.